Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu sou o Deck, diretor e professor dessa aula, e estamos aqui para mais uma jornada sobre oração. Eu sou o diretor, temos a nossa vice-diretora, a irmã Claudete Costa, e o nosso pastor Walter Cerqueira Villanova, da nossa Igreja Batista de Vila Augusta. E essa é a nossa escola bíblica dominical, que em caráter excepcional está passando as lições virtualmente no canal do YouTube. Então, que todos nós possamos aí usufruir dessas lições. Amém? Eu quero orar com os irmãos para darmos início a mais essa lição. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa escola bíblica dominical, pela Igreja Batista de Vila Augusta, que ama o estudo da tua palavra, pela vida do pastor Walter, Senhor, que também ama e incentiva o estudo da tua palavra, Senhor. E não pode ser diferente também, Pai, porque nós precisamos aprender a teu respeito. E que durante toda essa jornada sobre oração, possamos, Senhor Deus, estar nos colocando diante do Senhor para nos transformar à sua vontade, Pai. Nos colocar à disposição do Senhor. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos deixa este canal, que nos deixa essa via aqui para estudarmos a palavra mesmo com esse problema de pandemia. Então nós vamos dar sequência. Nós, nesses estudos de oração, temos aprendido já bastante coisa, e hoje nós vamos ver sobre oração de Davi. Orar é se transformar. Está aí uma definição de oração que eu nunca havia pensado, mas estudando a lição, essa lição para passar para os irmãos, realmente é transformação. Orar causa transformação na vida da gente, porque nós estamos em contato com Deus Criador, que pega o vaso, aquele vaso de barro, quebra e faz um novo. Somos novos vasos nas mãos do oleiro. Nós temos aí alguns objetivos dessa lição. Eu vou ler para a gente não ficar muito extenso aqui, é muita coisa dentro dessa lição, então vamos tentar fazer aqui de uma forma bem objetiva mesmo e dinâmica, ok? Bom, objetivos. Entender que um coração transformado é a maior prova de que temos uma verdadeira vida de oração diante de Deus. Também compreender que precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Vamos ver o que isso quer dizer. Outros objetivos: aprender ou compreender que ao orar precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Além disso, compreender que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. E, finalmente, como objetivo, nós devemos chegar aí a essa conclusão: orar com coragem para mudar. Nós vamos estudar tudo isso aqui, queremos chegar a esses objetivos durante esta oração. O nosso texto áureo encontramos aí no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, no verso 20, onde Davi está ali se expressando. E ele diz o seguinte: trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. Versículo 22 do capítulo, versículo 20 do capítulo 22. Na
Na NVI, nova versão internacional, nós lemos da seguinte forma: deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Eu gostei da NVI, mas essa tradução usada aqui nessa lição também é muito boa. Trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me, porque se agradou de mim. Olha Davi falando que Deus se agradou dele. Se estivéssemos em reunião presencial para estudar essa lição, nós poderíamos perguntar aos irmãos a definição aqui do que é orar. Eu não tirei isso aí dos slides porque eu achei interessante desenvolver isso aqui com os irmãos. Eu coloquei 3 definições aqui que possivelmente os irmãos falariam presencialmente, né? E é claro que há vários outros, se deixasse lá, todos os irmãos dariam uma definição. Então, aqui está falando para pedir aos alunos para, em rápidas palavras, completarem a seguinte frase. Para mim, orar é. Então, eu coloquei o seguinte, para que a gente possa desenvolver a lição. Orar, para mim, é falar com Deus e não é simplesmente jogar palavras ao vento. É estar com Deus, é estar diante de Deus e falar com Ele, é um diálogo. Depois, também eu coloquei que orar, para mim, é se submeter a Deus, é nos prostrar diante dele, é nos render aos seus pés, é nos colocar diante dele para que ele faça a vontade dele em nós, não é? E em terceiro lugar, orar para mim é colocar o coração diante de Deus. Ou seja, poder falar para Deus tudo o que acontece comigo. Ele sabe, é claro que ele sabe, mas ele espera que nós nos expressemos de forma que as nossas declarações sejam sinceras diante do nosso Deus. E essas 3 frases aqui, falar com Deus, se submeter a Deus e colocar o coração diante dele, isso é pano para a transformação das nossas vidas. Deus transforma as nossas vidas diante disso, não é? Nós vamos passar agora aqui por alguns ensinos de Davi a respeito da oração. Primeiro ensino, primeira lição que nós aprendemos aqui. Precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Nós não estamos falando aqui com uma imagem de escultura. Uma imagem que não ouve, que não fala, que nem vê, que nem anda, que não sente o seu cheiro. Nós estamos falando de Deus, que é o nosso Criador, não é? Então, falar com Deus é falar com alguém que nos responde. Para Davi, orar é se transformar. No final da vida, ele fez um balanço de sua existência. E olha, nós precisamos fazer um balanço sempre da nossa existência, de tudo, da nossa vida. Em 2 Samuel 22, Davi narra a sua história em canção e poesia. O mesmo texto se encontra no Salmo 18, com algumas pequenas diferenças. Então, se os irmãos acompanharem aí, ler 2 Samuel 22 e Salmo 18, vai perceber que é praticamente o mesmo texto. É Salmo de Davi. É um Salmo de Davi que está em Samuel. É um cântico, é uma poesia. Então, são declarações de Davi. Então, nós aprendemos a orar com Deus. Davi nos ensina isso. E não apenas a Deus. Davi não ora apenas a Deus, Davi ora com Deus, foi o que acabei de dizer. Então, qualquer coisa que nós sabemos a respeito de Deus e não incorporamos à nossa vida de oração, ela se perde ou se torna má. O que Davi fala lá no começo? Olha, ele faz algumas declarações de que ele sabia quem era realmente Deus, né? Que Davi sabia a respeito de Deus. Então, para Davi, ali no versículo 2,
começa essa oração dele, ele vai falar, olha, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, é o meu libertador, é o meu Deus, é a minha rocha em quem me refugio, é o meu escudo, é o meu poderoso Salvador. E aí vai, ele vai falando, é a minha torre alta, é o meu abrigo seguro. E Deus, ele vai falando, ele vai declarando tudo que ele sabe a respeito de Deus. E isso na oração dele é incorporado na oração, na vida de oração de Davi. Ele tinha certeza de quem era o Deus dele. Então, qualquer coisa que sabemos a respeito de Deus que não é incorporada à nossa vida de oração, ela se perde ou se torna má. O diabo é o protótipo daquele que sabe tudo a respeito de Deus, mas não quer nada com Deus. Ele sabe, inclusive, que Deus já deu a vitória para o seu povo. O inimigo é perdedor, o inimigo ele é derrotado, né? Ele é um derrotado, ele não será derrotado, ele é um derrotado. Então, ele não quer compromisso com Deus, ele é adversário, um adversário já vencido. Mas nós não podemos ser assim, nós precisamos ser o contrário. Nós temos que nos colocar diante de Deus e declarar a Deus tudo o que Ele é para nós, incorporar isso à nossa vida de oração. A segunda lição que nós aprendemos com Davi aqui é que ao orar nós precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Segundo Samuel 22, de 8 a 22, vai descrever essas coisas. É Davi descrevendo a história do povo de Deus de modo poético. Qual o significado? Deus não é um mero observador da história. Deus está agindo na história. Deus está redimindo homens e mulheres. Deus está contando com Davi e por isso deu-lhe ampla liberdade, como diz no versículo 20, não é? Então, presta atenção, olha só que coisa maravilhosa. Deus não é um mero observador, porque ele está agindo na história, e nessa ação de Deus ele está redimindo homens e mulheres, e conta com esses homens e mulheres, assim como contou com Davi, para transformar um futuro com Deus. E ele nos dá ampla liberdade para agir. A história do povo de Deus continua. Eu quero ser contado entre aqueles que ajudaram a construir o futuro com Deus. Nós precisamos querer isso. Nós precisamos declarar, nós queremos ser contado entre aqueles que ajudaram a construir um futuro com Deus. Então, nesse contexto, no nosso momento de oração, nós precisamos pedir para Deus nos ajudar a construir um futuro com Ele. Deus nos ajuda a construir esse futuro. Sem a ajuda dele, nós não conseguimos. Essa que é a verdade. Então, nos nossos momentos de oração, lembremos sempre de pedir para Deus, ó Deus, nos ajuda a construir esse futuro com o Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para esse futuro, que será um futuro glorioso. Então, nós temos que nos colocar como instrumentos, como ferramenta de Deus, na mão de quem sabe manusear esse instrumento, essa ferramenta. A terceira lição: precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Segundo Samuel 22, de 29 a 46, vai falar nesse trecho aí da poesia de Davi, ele fala de como Deus o preparou para a batalha. Davi era um homem de guerra. Nós vamos ver isso agora, logo em seguida. Davi era um homem de guerra, né? E é bastante não curioso, mas interessante o que a gente vê lá na nossa revista. Na nossa revista tem o autor ele coloca lá um trecho bem interessante sobre Davi, não é? Ele diz assim, ó, Deus nos convida a depositar nossa vida em suas mãos. Ele não o faz apenas para atender nossas necessidades, mas, sobretudo, para nos transformar.
Davi, veja bem, Davi era um menino quando Deus o chamou. Desse menino, Deus fez um pastor de ovelhas. E desse pastor de ovelhas, Deus fez um general. E desse general, Deus fez um rei. E desse rei, Deus fez um homem segundo o seu coração. Quando foi que começou a transformação na sua vida? Veja, a transformação que acontece em nossas vidas a partir da oração, ela não é instantânea. Não é um estalar de dedos. Ela é gradual. Davi era um menino quando foi para pastor, de pastor passou para um general, de um general passou para rei, de um rei passou para um homem segundo o coração dele. E quando é que começou a transformação em nossas vidas? Considerações acerca do trabalho de Davi. Bom, o trabalho de Davi consistia prioritariamente em fazer guerra. E isso, se a gente for ler lá, a gente vai perceber. Davi conquistou vários territórios ali, naquela época. O que aprendemos com Davi é que a luta pelo reino de Deus não se dá à margem das condições históricas, sociais, culturais a que estamos submetidos. O próprio Jesus nasceu debaixo de 3 condições: poder romano, cultura grega e pecado humano. O próprio Jesus nasceu num contexto assim. E ele não nos ilude. O nosso Senhor Jesus não nos iludiu. Os seus não nos iludiu. Nós somos discípulos de Jesus. Ele sabia que, assim como eles, nós também enfrentaríamos muitas aflições. Veja, quais são as circunstâncias que enfrentamos hoje? Será que é muito diferente daquelas lá atrás? O mundo ainda não jaz no maligno? As coisas não são meio esquisitas, né? Nós não temos essa ciência de que estamos numa guerra espiritual. A oração é primordial dentro de uma guerra espiritual, senão Paulo não teria falado lá em Efésios, na carta aos Efésios 6, e orar em todo tempo no Espírito. Oração é parte de uma guerra que nos transforma em guerreiros de Deus. Nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades. É isso que a Bíblia fala. Ao comparar essas circunstâncias com as que foram enfrentadas pelos séculos ou pelos servos de Deus ao longo dos séculos, a situação é a mesma, a circunstância é a mesma. O cenário muda, mas as circunstâncias são as mesmas. Quarta lição: precisamos orar com coragem para mudar. Isso aqui é interessantíssimo. Segundo Samuel 22, de 47 e 50. Davi é um homem rendido a Deus. Davi é um homem que se entregou nas mãos de Deus. Davi se fez amigo de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Quando menino, ele se rendeu a Deus. Quando pastor, ele se entregou nas mãos de Deus. Quando general, ele se fez amigo de Deus. E quando rei, Deus o fez segundo o seu coração. Deus, ele quer nos transformar. Por isso a oração, ela é primordial na vida da gente. As nossas vidas colocadas diante de Deus em oração é como se pedíssemos para Deus: ó Deus, está aqui, transforma, sou todo teu. Quando Deus nos convida a depositar nossa vida em suas mãos, Ele não faz apenas para atender nossas necessidades, mas sobretudo para nos transformar. Verdade pura. O chamado de Deus à oração tem a ver com alguma necessidade que precisa ser atendida, algo para ser realizado, mas, sobretudo, tem a ver com um convite à mudança. É isso que Deus espera de nós, que nós aceitemos essa mudança.
Nós não podemos nos moldar a este mundo, mas transformar, não é? Nos transformar a partir da oração. Quem ora experimenta as verdadeiras mudanças. Quem ora experimenta as verdadeiras transformações. Porque as verdadeiras mudanças ou transformações sempre acontecem de dentro para fora. E a oração tem que expressar o que está lá dentro. A oração expressa o que está no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Para terminar, nós vemos aí 4 lições. Nós vamos rever quais foram essas 4 lições aqui. Primeira, precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Orar a Deus e não apenas orar com Deus e não apenas a Deus. Não simplesmente jogar palavras ao ar. Segundo, ao orar, precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Deus está agindo, Deus está transformando pessoas, Deus está moldando aqueles que Ele quer usar. Terceiro, precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Então, a quarta, precisamos orar com coragem para mudar. Talvez você ache que não haja nada a ser mudado na sua vida. Esse é um verdadeiro engano. Todos nós precisamos mudar. E, como eu disse, a transformação não é no estalo de dedo, é gradualmente. Eu costumo ilustrar da seguinte forma: nós vivíamos num poço de lama e Deus nos tirou e aquela lama já está impregnada. Então, a partir do momento em que nós estamos fora do poço de lama, nós precisamos passar por um banho onde Deus esfrega, 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 esfrega até Ele perceber que a gente já está totalmente limpo. Isso na glorificação. Antes, essa limpeza, esse banho, eu costumo dizer que é nosso processo de santificação. Então, aqui, meus irmãos, essas são 4 lições que aprendemos com Davi. Olha, qual destas lições você está desenvolvendo? Qual dessas lições eu e você estamos desenvolvendo? Estamos desenvolvendo alguma? As 4? As 3 delas? 2 delas? Qual tem sido a mais difícil de desenvolver? Talvez seja mais difícil orar com Deus, porque talvez parece que você não sente a presença dele, ou talvez temos dificuldade de ter essa consciência dos atos de Deus na história, ou até não temos essa disposição de lutar pela obra de Deus, ou quem sabe não temos coragem de deixar Deus mudar as nossas vidas. O que é mais difícil? O que tem sido mais difícil? E por fim, qual tem sido a mais fácil? O que tem sido mais fácil dentro desse escopo para você ou para mim? Agora, vamos passar aqui para o nosso espaço de oração. Você está vendo aqui esse círculo, esse alvo, esse túnel. Não sei bem dizer o que pode ser, mas porém nós estamos aqui na lição 6, onde você está vendo 2 setas apontando ali para o número 6. E aqui pede para que a gente conte a Deus tudo o que se passa conosco. Lembre-se que quando nós fazemos isso, é como se estivéssemos pedindo para Deus transformar. Olha, Deus, muda, transforma as nossas vidas. Tudo eu estou colocando, me derramando diante de Ti. E dá até saudade de cantar com os irmãos, né? Me derramar, dizer que te amo, me derramar. Então, é muito bom. Ou saudade de estar lá na igreja cantando com os irmãos. Puxa vida. Então, quando orarmos, vamos contar tudo o que se passa conosco para Deus, não é? E agora, o último slide, irmão, para a gente finalizar mesmo de vez, eu coloquei aqui algumas figuras e eu entendo
o orar como um ciclo, onde nós oramos, esperamos, confiamos e agradecemos. Muitas vezes antes mesmo de receber. Porque a fé é isso. A fé é crer naquilo que nós não vemos. Então, orar é esse ciclo. E aí até me lembra o Salmo 37, verso 5, né? Onde nós oramos, entregamos a Deus, confiamos e Ele faz tudo. Segundo, a oração é uma reunião de cúpula na sala do universo, com o Rei do universo, com o Criador do universo. Essa é uma frase de Ralph Hering, muito bem colocado. Uma oração é uma reunião de cúpula na sala do universo com o Criador. E por fim, orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Não, não é isso. Significa que confiamos que Deus nos ouve e nos ajudará da melhor forma, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Para isso, devemos estar abertos para que a vontade dele seja feita e não a nossa. Frase do pastor Antônio Júnior. Que a gente possa, irmãos, entender isso. Orar é um ciclo. Orar é algo que a gente tem que colocar diante de Deus, esperar, confiar e agradecer, mesmo sem ter recebido. Porque nós estamos numa reunião, quando estamos em oração, estamos numa reunião de cúpula na sala do universo com o Criador, com aquele que nos ouve, que ama a gente, não é? Como o Davi, próprio Davi fala no verso 20, lá no nosso texto áureo, né? Ele fala assim: deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor nos quer bem. E nem tudo que nós pedimos vai acontecer, mas nós precisamos confiar, porque Deus ele quer o melhor para nós. Ele, o que for melhor para nós, Ele vai fazer isso. Temos que estar com o coração aberto diante dEle, para que a vontade dEle seja feita. Se o próprio Jesus pediu para que a vontade dEle fosse feita naquela situação agonizante, imagine nós que devemos fazer, não é mesmo? Então, essa foi mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Vamos orar para encerrar? Pai bendito, Pai bondoso, o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é o nosso lugar seguro. O Senhor é o nosso tudo, Pai, onde encontramos conforto, onde podemos abrir o nosso coração e saber que o Senhor está atuando em nossas vidas, transformando, Senhor Deus, as nossas vidas a ponto de podermos alcançar um coração perfeito diante de Ti e sermos chamados, como Davi, Pai, de um homem segundo uma mulher, um servo segundo o seu coração. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado muitas coisas a respeito da Tua palavra e precisamos orar mais, falar contigo e nos colocar totalmente à Tua disposição. Abençoa, Senhor Deus, a Igreja Batista de Vila Augusta, Pastor Walter, sua esposa Raquel, a quem nós amamos, Senhor, e queremos reunir-nos, ó Pai amado, em breve. Abençoa cada professor da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja e de todas as igrejas que estudam fielmente a Tua palavra. Também, Senhor Deus, abençoa todos os irmãos da nossa igreja e a todos que adoram e santificam o Teu santo nome. Fica conosco, nos abençoa e nos guarda sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.